Sabemos que tamanho não é documento, mas uma pergunta que sempre é feita quando alguém se depara com uma obra renascentista que retrata a nudez de homens é: por que o pênis retratado é tão pequeno? Eu dei muitos anos aula para ensino fundamental e posso garantir que essa pergunta era sempre tema das aulas de renascimento. E de fato, os museus estão cheios de homens e estátuas, musculosas, grandiosas e com o pinto pequeno. E não é só os renascentistas. Por que será que os escultores da antiguidade também representavam os homens de maneira tão, modesta? Meu nome é Dalton, sou professor e historiador e hoje eu tenho essa história para contar. Uma das possíveis respostas às perguntas que eu fiz no começo é que para os gregos e romanos antigos, órgãos genitais grandes eram considerados feios. Então, quando retratavam eles pequenos, além de serem associados a algo belo, retratavam o homem como um intelectual, com seus instintos sob controle. E olha só que interessante, alguns deuses eram propositalmente colocados com pênis maior. Geralmente aqueles ligados a questões relacionadas a algo sexual, como é o caso de Dionísio, que é o deus do vinho, do prazer, do êxtase, junto com os sátiros, que é aquele híbrido de homem e bode que celebravam festas extravagantes e se divertiam com as ninfas nas florestas. O maior membro de todos, tirem as crianças da sala, sem dúvidas, é esse que pertencia a Príapo, que é filho de Dionísio com a deusa do amor Afrodite. Segundo o mito de Príapo, o bebê tinha um membro anormalmente grande. Foi abandonado pela mãe nas montanhas e lá os pastores o encontraram e criaram e passaram a adorá-lo como um símbolo de fertilidade, justamente por causa do seu pênis impressionante. Inclusive, quando os gregos retratavam pessoas que eles desprezavam, como os estrangeiros e escravizados, eles eram pintados ou esculpidos com um pênis grande e ereto. A idealização de beleza dos gregos era ter um pênis pequeno. Temos inclusive um registro do dramaturgo Aristófanes, que consta como deveria ser o corpo masculino ideal. O que ele fala? Peito lustroso, pele clara, ombros largos, língua minúscula, nádegas fortes e pênis pequeno. Esse ideal passou para os artistas romanos, que inspiravam-se nos gregos em várias coisas. Mas aqui tem uma ressalva. O significado que o pênis grande tinha na arte era diferente da visão que alguns tinham da representação do cotidiano. Alguns historiadores consideram que durante o Império Romano, a representação do pênis não tinha uma conotação sexual ou humorística, mas era um sinal de boa sorte. Os romanos tinham uma interpretação bem diferente da nossa. Era basicamente um símbolo de sorte, ou um elemento para trazer uma boa fortuna. Foi descoberto, inclusive, uma espécie de grafite do mundo antigo na Muralha de Adriano, que era no norte da Inglaterra, com um desenho de um pênis que foi feito durante o período que o Império Romano dominou a região, que foi no século II. E esse é o caminho de representação na arte que chega até os artistas renascentistas como Michelangelo e Rafael. Por isso, a impressionante estátua de Davi, de Michelangelo, que foi esculpido num único bloco de mármore entre 1501 e 1504, mede mais de 5 metros e pesa quase 6 toneladas, é equipada com um pequeno detalhe. Outro ponto importante é que essas obras geralmente eram encomendadas pela igreja. Por isso, a ideia era não sexualizar os nudes. Um fato interessante é que nos séculos seguintes, vários papas e membros do alto clero mandavam confeccionar folhas para cobrir as vergonhas das estátuas ou mandavam quebrar as partes íntimas expostas. Hoje em dia, vê-se a genitália masculina com outros olhos. Na sociedade da masculinidade frágil, como a gente vive, pênis grandes simbolizam masculinidade e significam sucesso. E de acordo com um estudo recente da Universidade de Stanford, na Califórnia, a tendência é crescente. Nos últimos 30 anos, os órgãos genitais masculinos, segundo eles, aumentaram 24% em várias regiões do mundo. Nos tempos antigos, esse aumento teria causado horror estético. Aliás, ainda hoje, na Itália, pênis são apelidados carinhosamente de piselli, que literalmente significa ervilhas. Galera, espero que vocês tenham gostado.
Se gostou, considere se inscrever aqui no canal e deixa aquele like. Isso ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube. Até o próximo vídeo. Valeu, galera!